Estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, usando o livro sob o mesmo título, escrito por Allan Kardec. Na aula passada, para a gente dar uma revisada, o visitante, né, falou assim, pô, será que o médium está sofrendo, né, de sonambulismo e tal? E aí o Allan Kardec disse, querido, ele não está dormindo, ele não está em crise, ele está perfeitamente acordado. É por isso que, quando as pessoas chegam a conclusões precipitadas, mostra claramente que elas não estudaram a respeito do assunto, não têm experiência do que elas estão falando. E, para mostrar que não é um sonâmbulo, a coisa mais factível é a independência do seu pensamento. Quer dizer, que ele não reconhece nada daquilo na qual ele fala enquanto ele está nesse estado de sonâmbulo, ou você pode dizer em transe, né? Bom, e aí a gente passa para a nossa aula de hoje, que é a seguinte: não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Então não adianta a gente falar assim, vamos provar para essas pessoas que não acreditam, mostrando para elas. Mas a questão não é que elas queiram acreditar na coisa, elas se negam a ver os fatos. Então elas não estão preparadas ainda, moralmente, nem espiritualmente, para compreender esta matéria. É como se você chegasse para uma criança do primário, e quisesse explicar física quântica, fórmulas de química, biologia e tal. É uma pessoa que não está preparada. É uma criança, basicamente. Entendeu? A nível espiritual, ela não se encontra preparada para esse tipo de assunto. Ela não está pronta para isso. Então não adianta você mostrar a fórmula para ela, mostrar todos os fenômenos, todos os estudos, que ela não vai entender. Ela vai olhar e vai falar assim, o que é isso, gente? Isso é absurdo, isso não existe, tá? Tá bem? Então vamos lá. Vamos à conversinha do visitante com Kardec, para a gente entender melhor do que se trata a aula de hoje. O visitante chega assim e diz o seguinte: o que os incrédulos desejam ver, pedem, e na maioria das vezes não se lhes fornece, são os fatos positivos. Se todos testemunhassem esses fatos, a dúvida não mais seria permitida. Como é que tanta gente, apesar de sua vontade, nada tem conseguido ver? Gente, é só a gente lembrar de Jesus. Jesus mostrou todas as coisas. Ele multiplicou o vinho, multiplicou os peixes, né? O pão, transformou água em vinho, andou sobre as águas, fez várias proezas. E mesmo assim as pessoas continuaram a desacreditar nele, colocaram ele na cruz. Trataram ele como se fosse um monstro, né? Depois de tudo aquilo que ele mostrou. Para você ver que é o melhor exemplo pra gente é Jesus. Então vamos lá. Apresentam-lhes como motivo, né, em resposta, como é que tanta gente, apesar de sua vontade, nada tem conseguido ver. Aí a resposta que ele diz que falam para essas pessoas é a seguinte: apresentam-lhes como motivo, dizem eles, a sua falta de fé. Quer dizer, que você não tem fé, por isso que você não consegue ver. Ao que respondem, né, as pessoas revoltadas respondem, e de acordo com o visitante, com razão, que não podem ter fé antecipada e que se lhes deve dar os meios para poderem crer. Né? Primeiro você me explica tudo, eu tenho que concordar com você e aí eu posso crer no que você está falando. Bom, aí Allan Kardec diz o seguinte: é simples a razão. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem. E a espíritos não se pode dar ordens. Olha, gente, vou até colocar aqui, ó. A espíritos não se pode dar ordens. É preciso esperar pela boa vontade deles. Não basta dizer, mostrai-me tal fato e eu crerei. É necessário ter-se a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que mais desejais
será talvez precisamente o que não obtereis. Virão, porém, outros, e o que quereis se apresentará quando menos esperardes. Aos olhos do observador atento e assíduo, surgem eles inumeráveis, corroborando-se uns aos outros. Mas quem acreditar que basta tocar na manivela para fazer que a máquina ande, engana-se redondamente. Bom, que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal? Mandá-lo fazer tal ou qual coisa para com vagar observá-lo à sua vontade? Não, porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá, mas espreita as manifestações espontâneas do instinto do animal. Espera-as e colhe-as na passagem. Você não vê aqueles vídeos, né, no qual a gente tem que ficar observando os bichinhos, né, como eles se alimentam, como eles se reproduzem. Isso aí não é o naturalista, o biólogo, o repórter, né, da natureza que manda os bichos fazer. Não tem uma orquestra, eles não têm um roteiro para ser seguido, eles fazem de acordo com aquilo que é da natureza deles. É a mesma coisa dos espíritos, a gente não pode forçar o espírito a fazer o que a gente quer. Bom, o simples bom senso mostra que, com mais forte razão, deve proceder-se do mesmo modo com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes que a dos animais. Tá vendo? É erro crer que se exija fé antecipada de quem quer estudar. Isso é um erro. Eu vou colocar em outra cor para a gente poder lembrar. Isso é um erro. Crer que se exija fé antecipada de quem quer estudar. Não tem que entrar com a fé quando você está estudando. O que se exige é boa fé. Aliás, coisa diversa. Ora, há céticos que negam até a evidência e aos quais os próprios prodígios não convenceriam. Quer dizer, você tem que ir com o coração aberto sem preconceito, né? Sem achando que vai estar sendo enganado. Não, você tem que ir verificando friamente aquele fenômeno e não, né? Porque aí você pode ver se tem alguma coisa errada ou não. Bom, quantos dos céticos, aqui voltando ao texto, depois de haverem visto, não persistem ainda em explicar os fatos a seu modo, dizendo que o que viram nada prova? Eles ainda persistem em dizer que nada é tudo mentira. Essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das reuniões, sem que elas mesmas lucrem coisa alguma. Por isso, deixamos-las à margem, por não querermos com elas perder nosso tempo. Então, isso é uma perda de tempo tentar fazer com que as pessoas acreditem, porque a verdade é nua e crua. Então, elas acreditem ou não, vai continuar sendo verdade. Tá? Muitos até ficariam incomodados se vissem forçados a crer, por terem de ferir seu amor próprio com a confissão de se haverem enganado. Tá vendo? Eles, mesmo que eles vissem que é verdade, eles iam ficar super incomodados, porque eles estão errados, eles não querem ser errados, eles têm um orgulho e querem continuar com a opinião deles, que é a certa sempre. Que se pode responder a quem não vê por toda parte senão ilusão e charlatanismo? Nada. É melhor deixá-los tranquilos e dizerem tanto quanto quiserem que nada viram e mesmo que nada se pôde ou se quis mostrar-lhes. Ao lado desses céticos endurecidos estão os que querem ver a seu modo, que, tendo formado uma opinião, pretendem por ela explicar tudo. Estes não compreendem que os fenômenos se possam dar contrariamente ao seu desejo. Não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para obtê-los. Ok? Então, gente, ficamos por aqui por hoje. Na próxima aula... Ah, não, ainda tem mais, desculpa. Olha eu. Bom, falta essa aqui é a última parte. Quem de boa fé deseja observar deve, não digo crer sob palavra, não é para crer, né? Quem quer observar deve abandonar toda ideia pré-concebida e não querer comparar coisas incompatíveis. Cumpre-lhe aguardar, seguir, observar com paciência infatigável. Esta condição é também favorável aos que se tornam adeptos,
pois que ela prova não haver informado levianamente sua convicção. Quer dizer, você não formou opinião sem um juízo, entendeu? Você formou a sua convicção porque você estudou o caso. Dispõe de vós de tal paciência? Ele está perguntando para o visitante. Você tem paciência para fazer tudo isso? Não. E direis, por falta de tempo. Então, não vos ocupeis, não faleis mais nisso, pois ninguém a tal vos obriga. Então, não vamos obrigar ninguém a estudar uma coisa que a pessoa não acredita, que não concorda, etc. A verdade vai chegar para ela, quer queira, quer não queira. Então, né? Bom, agora sim, a gente fica por aqui. Na próxima aula, vamos falar sobre a boa ou a má vontade dos espíritos para convencer. Olha que legal, hein? Eu estou ansiosa para fazer essa aula com vocês. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.